Estamos iniciando aqui a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina e você é o nosso convidado especial para juntos fazermos aqui a nossa recapitulação. Aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus, não é isso? A lição da Escola Sabatina é um guia de estudo que vai fazer com que você aprenda a Palavra de Deus de forma dinâmica. Assuntos, como que funciona a lição da Escola Sabatina? Nós estudamos um tema por trimestre, não é isso? A cada 3 meses, um tema. E o tema desse trimestre é 1º e 2º Coríntios. Então, aproveite, pega a sua Bíblia para juntos estudarmos esse tema tão importante, tão especial. E hoje nós iremos fazer a lição número 8. A lição de número 8, o título é O Poder da Ressurreição em Cristo. O Poder da Ressurreição em Cristo. Enquanto você pega a sua Bíblia, deixa eu apresentar os amigos que estão participando aqui conosco. O nosso querido irmão Wagner. Prazer mais uma vez estar com vocês aí. E que vocês possam estar, com a Bíblia de vocês para que a gente vá observando essa recapitulação, né? E você mandar um abraço aqui, se possível, para meu pai, minha mãe, minha avó, né? Meu pai Neto, minha mãe Helena, minha avó Magnólia, que estão assistindo lá da cidade de Vicaraí. Vocês possam estar aí nos acompanhando. E pega a Bíblia também, viu? Tá aí acompanhando a gente. Exatamente, é isso aí. Um abraço aí para a família de Wagner, né? Nosso querido irmão Messias. Bom dia, feliz sábado. Estamos aqui hoje para estudar esse tema tão importante e vamos hoje destruir o conceito da imortalidade da alma. Seja bem-vindo à nossa transmissão. Muito bem. A querida irmã Tereza. Então, é isso aqui, um feliz sábado a todos vocês. E lembrando vocês que nós estamos sempre recebendo alguns pedidos de oração e após o término daqui da transmissão, a gente ora. E se vocês quiserem fazer seus pedidos, pode fazer. Muito obrigada àqueles que me mandaram assim, um abraço e eu retribuo com o mesmo carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos que vamos, né? Aqui o poder da ressurreição de Cristo. Um tema maravilhoso e nós possamos deleitar nesse tema hoje. Exatamente, irmã. A ressurreição é um tema que muitas pessoas não compreendem, né? Principalmente da forma que ela é bíblica, a ressurreição bíblica. Mas iremos fazer aqui, abordar e se Deus... Com certeza Deus irá nos abençoar e nós iremos compreender um pouco mais sobre esse tema. Só que antes de nosso estudo, né, nós temos o hábito, né, Wagner, de nunca começar um estudo sem, primeiro, fazer uma oração, pedindo que Deus, o Espírito Santo, né, conduza a nossa mente para o aprendizado da Palavra de Deus. Então eu gostaria que você, irmão Messias, fizesse uma oração pedindo que o Espírito Santo nos ajude no nosso estudo de hoje. Oremos. Grande eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, bondoso Deus, nosso Deus triuno, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua Santa Casa de Oração. No teu santo dia, bondoso Deus. Queremos agradecer pela semana, queremos agradecer pelas bênçãos e queremos colocar as nossas vidas em tuas mãos. Amém. E agora queremos fazer aqui esse resumo, essa recapitulação dessa lição, que o Santo Espírito ilumine nossa mente, jogando luz sobre ela para que a gente leve essa mensagem mal compreendida e muitas vezes nem aceita por muitos que se dizem cristão nos nossos dias e assim ficam desguarnecidos e despreparados para o grande evento que vai acontecer, que é a volta de Jesus. Nos ajude e nos abençoe em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Muito bem. O verso da semana, o verso para memorizar, ele está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 ao 17, não é isso, Wagner? É isso mesmo. Você lê para a gente? Na minha versão diz bem aqui, 1 Coríntios 15, do 14 ao 17, diz bem assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso muito esclarecedor, não é isso? Esclarecedor. A ressurreição, como a gente comentou no início, ela é muito questionada e muitos não entendem e não aceitam a ressurreição da forma que ela é, a ressurreição bíblica. O que é a ressurreição? A ressurreição é aquele corpo de alguém que já morreu e que está ali. Vamos pegar um exemplo. A primeira pessoa, o primeiro ser humano que morreu no planeta Terra foi... Então. Abel. Verdade. Foi Abel. Uhum. Abel morreu, a gente não sabe nem quanto tempo tem. Tem mais de... Vou botar por baixo aí 3.000 anos. Eu colocaria mais. Não, estou colocando bem por baixo. Né? Eu imagino que tem uns 6.000 anos, estou colocando a metade só. Então, alguém que já morreu vamos colocar 3.000 anos. Eu acredito que nem o DNA dele na Terra tem mais. Só que, biblicamente, quando Jesus voltar, o corpo dele irá ressuscitar. Ou seja, o corpo físico
de qualquer ser humano que já morreu, não importa quanto tempo tem que ele morreu, esse corpo irá ressuscitar, ou seja, suscitar novamente, né? Ressuscitar. Suscitar é aparecer, surgir, né? Então ele vai ressurgir, vai aparecer novamente. Só que um detalhe, a Bíblia apresenta pelo menos 3 ressurreições, não é isso? Na verdade, as 2 principais ressurreições, a primeira e a segunda, uma que acontece quando Cristo voltar, e a outra acontece 1000 anos depois. A primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. A segunda, a dos perdidos. Então, quando Cristo voltar, todo aquele que morreu, tiver morto e tiver salvo, ele irá ressuscitar. O corpo irá ressuscitar, só que o corpo glorificado, né? Um corpo físico, matéria. Essa é a ressurreição. Só que as pessoas não entendem dessa forma, né? E por isso é muito importante. Agora, o poder da ressurreição de Cristo. O que você diria, Wagner? Qual a importância de você entender e acreditar na ressurreição, né? Eu digo que eu parto primeiramente daquela mentalidade grega, né? Porque assim, Paulo escreveu, nós lemos hoje, mas o maior erro que cometemos é nós lemos hoje com compreensão que temos hoje do que significa, né? Morte, ressurreição, porque depois daquela época de Paulo, tivemos muitas outras influências de outras religiões e de outras visões bíblicas, né? Cosmovisões bíblicas. Então, assim, se observarmos aqui, Paulo vivia no contexto daquela época que não acreditavam em ressurreição, né? Eles acreditavam que existia um corpo imaterial dentro... Na verdade, uma alma, né? imaterial, imortal dentro desse corpo material. Exato. E que após a morte se desconectava, né? Segundo a filosofia grega, né? Que influenciou o pensamento que as pessoas têm hoje com relação ao nosso corpo, a alma. Eles acreditavam que o corpo era algo ruim, mal. Exatamente. E era a prisão da alma que era algo boa. Aí na morte acontece a libertação da alma. O corpo ele vai perecer e a alma vai se libertar e vai evoluir. Vai para um lugar melhor, vai para um mundo transcendente. Essa é a filosofia grega, de forma bem resumida. E isso foi introduzido dentro do cristianismo, né? E hoje, infelizmente, a maioria das religiões, né, irmã Teresa? Sim. Principalmente dentro do cristianismo, eles acreditam nisso, chamada a imortalidade da alma, ou seja, a alma nunca morre, ela sempre existiu e sempre existirá. Sim. Se você estiver salvo, sua alma vai para o paraíso, você vai ficar próximo de Deus, vai ficar com Deus. Se você estiver perdido, sua alma vai ficar eternamente queimando no inferno. Então essa é a visão que geralmente a maioria das religiões hoje tem. Só que essa não é a visão bíblica, não é isso? Porque na igreja de Corinto, e nós entendemos essa situação na cidade grega, ela envolvia pessoas, e essas pessoas tinham pensamento platônico, né? E esse pensamento platônico era de uma dicotomia. O que é isso? Separação de corpo e alma. Então, para ele, nessa situação grega, para o homem, o corpo tinha que separar da alma. Então, se esse corpo separa da alma, ele não se interage mais juntos. Mas isso é o que a Bíblia ensina? Não, não é. Porque quando nós vamos para a ressurreição de Cristo, nós vimos que Jesus ele morreu completo e ele ressuscitou. Só que lá, na cidade grega, eles não tinham esse pensamento. Eles tinham o pensamento de uma dualidade, né? Que é uma dicotomia, que o corpo separava-se da alma. Mesmo que Paulo já tinha evangelizado, ele já compreendia os assuntos que estavam acontecendo dentro de Corinto. Agora, esse problema de Corinto não era mais um problema moral nem relacional. Agora é um problema doutrinário, né? Porque a ressurreição é a doutrina. Então, essa doutrina, sem a doutrina da ressurreição, o cristianismo seria uma religião sem sentido, sem vida, resumiria, né? Em nascer, crescer, morrer e por aí ia. Só que o ocorrido do poder da ressurreição de Cristo é que Paulo ele dá uma grande notícia. E essa notícia era o quê? A grande notícia é que o túmulo estava vazio. E se o túmulo estava vazio, alguém ressuscitou. E se esse alguém ressuscitou, foi aquele que foi morto, foi Cristo Jesus, né? Então, assim, em resposta, Paulo apresenta a ressurreição de Cristo como a única esperança, né, para a salvação. Se nós não cremos, por que pregamos? Então, Para que a pregação? Uma pregação sem crer, ela não surte efeito. Não surte efeito. E também, se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã. É vã. Como fala aqui, como Wagner falou ali no verso áureo, né? Então, nossa esperança é vã. E se nossa esperança é vã, o que eu e vocês, e todos nós estamos fazendo aqui na igreja, falando do amor de Cristo, falando da sua ressurreição, da sua volta, não valeria nada. Então, sim, eu tenho que crer. Você crê, eu creio. Por quê? Porque a Bíblia dá esse respaldo. Né? É surreal. Isso é surreal. Exatamente. Eu queria deixar aqui um abraço para a querida irmã Sônia Alves.
A irmã Sônia está sempre interagindo conosco, pede aí oração para seus familiares, mas nós iremos orar pela sua família, viu, irmã? E todos vocês que aí estão nos acompanhando, interajam conosco, deixe aí seu comentário, seu pedido de oração, que nós iremos sim responder a cada um de vocês, tá bom? E a ressurreição, né, Messias, ela é, assim, essencial para a vida do cristão, porque, de fato, se Cristo não ressuscitou, de que esperança que nós temos de quê? Não é isso? É tão central a doutrina da ressurreição, porque sem a ressurreição não tem motivo da pregação do Evangelho. Sem a ressurreição, a gente não tem remissão de pecados. Não é? Sem a ressurreição, não tem a nossa fé vã. Sem a ressurreição, nós não temos esperança de um novo céu, de uma nova terra. Então, a gente vê, né, que é central. E também a gente percebe o inimigo, né, fazendo de tudo para que essa verdade não seja compreendida por aqueles que aceitam o cristianismo. Como estava tendo essa dificuldade lá em Corinto, não é? Eles estavam com essa dificuldade, e em 1 Coríntios 15, 2 e 11 diz assim, ó, não, vou começar do verso 1, para ficar contextualizado. Irmãos, 1 Coríntios 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. E no verso 11 diz assim, portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Então, se a mensagem foi levada para o povo ali, não é? A igreja de Corinto, e aquela mensagem foi recebida e foi aceita, assimilada, não é? Então a pregação não era vã. Mas se eles estavam rejeitando aquela verdade ali essencial do cristianismo, então a pregação deles teria sido vã ali em Corinto, né? E aqui fala bem assim, ó, quem proclama Cristo, que Cristo ressuscitou, precisa primeiro crer que a sua ressurreição é um fato histórico. Na verdade, a gente sabe que é um fato histórico mesmo, né? Tem muitas evidências que Cristo ressuscitou, não é? Isso aí está na história, né? Inclusive, né, até dividiu o tempo, né? Verdade. Dividiu o tempo, né? Isso aí, né? Na ressurreição mesmo de Cristo, teve testemunhos oculares, que foram, a gente primeiro vê 2, depois a gente vê mais 500 e outras pessoas. Então, assim, essas pessoas oculares que viram a ressurreição de Cristo, elas acabaram também morrendo depois dessa ressurreição. Então, ele sabia que eles estavam morrendo por um Cristo que estava vivo. Exatamente. Que viveu. E depois disso foi passando de geração e até nós. E aí eu falo mais uma coisa para vocês. Até a pessoa secular, os 100 soldados que estavam ali presenciando tudo aquilo, chegou a certo momento que o túmulo estava vazio. Aí eu pergunto, e esse soldado sabia que Cristo não estava mais ali dentro? Até mesmo ele foi o quê? Eles foram manipulados a ganhar dinheiro para falar de versão totalmente diferente. Por quê? Porque esse Cristo que nós cremos, ele tinha ressuscitado. E aí a gente começa a ver, decorrendo toda a Bíblia, no Novo Testamento, a gente vê o quanto esse Cristo, ele estava sim ressuscitado. E fala aqui também vem dizendo que, como nós estamos presentes no evento da ressurreição, como nós não estávamos presentes no evento da ressurreição, mas nós cremos nisso, porque a Bíblia fala, e é isso que nós pautamos a nossa vida. A nossa vida é pautada em um livro que foi deixado há muitos anos atrás, e que hoje nós vemos que é um livro mais, mesmo que ele é complexo, mas é o livro mais vendido e mais controvertido em toda a época, né? Porque é ali que nós encontramos. Por mais que você ache a Bíblia difícil, quando você vai esmiuçá-la, você entende no contexto e no texto e no contexto, e ela realmente vem explicando algo que talvez para você seja um pouco ofuscado, talvez você não entenda, mas a própria Bíblia, ela se revela a verdadeira situação daquele verso que você talvez não está entendendo. E, acima de tudo, é importante deixar muito claro que a Bíblia ela é um livro mais confiável que existe. Sim. Por quê? Porque ela é milenar e ela não se contradiz e ela tem o mesmo poder que tinha antes, tem hoje. A Bíblia hoje ela opera o mesmo poder. Se você entregar uma Bíblia para alguém, essa pessoa vai ter a vida transformada. Sim. Então, isso nos dá credibilidade em acreditar no que ela diz. Não é uma fé de pessoas alucinadas, que não habitoladas, como dizem por aí, né? Que não tem inteligência, não tem conhecimento, não é isso não. Agora, eu gostaria de fazer, Wagner, aqui uma pequena explicação, porque de repente tem alguém que nos acompanha e está ouvindo falar de ressurreição, e não entende a fundo desse assunto, não entende, na verdade, o básico desse assunto. O que é que acontece? Quando o ser humano pecou, ele foi condenado à morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, o ser humano pecou, desobedeceu a Deus, quebrou a lei de Deus, pecou. Está condenado à morte. A Bíblia fala em 2 mortes.
A primeira e a segunda morte. O que é que acontece? Se o ser humano está condenado à morte, ele vai morrer. É por isso que a gente morre. Todo mundo, se Cristo não voltar antes, vai morrer. Todos nós que estamos aqui, se Cristo não voltar antes, nós iremos morrer. Sim. Essa é a primeira morte. No plano de redenção, quando o ser humano pecou, Deus criou um plano de redenção do ser humano. Nesse plano de redenção, o antídoto para a morte, que é o salário do pecado, é a ressurreição. A cruz de Cristo é muito importante, porque foi na cruz que ele morreu por cada um de nós. Só que tão, e talvez até mais importante do que a cruz, é a ressurreição. Por quê? Eu não estou falando nenhuma heresia. Você tenha paciência e entenda o que eu vou lhe explicar. A cruz de Cristo é o símbolo máximo do cristianismo, porque foi na cruz que ele deu a vida por nós. Só que se Cristo tivesse morrido na cruz e ele não tivesse ressuscitado, como Paulo disse, é Paulo que está dizendo, não sou eu, seria vã a nossa fé. Teria sido vã Cristo morrer na cruz, porque a cruz em si não teria o mesmo poder se Cristo não tivesse ressuscitado. Por quê? Quando Cristo ressuscita, é como se ele estivesse matando a morte, como se ele estivesse condenando, aniquilando a morte, porque ele venceu a morte. Ele derrotou a morte na ressurreição. Ele morreu, a morte não teve poder de conter Cristo na sepultura, no morto. Ele venceu a morte, ele destruiu a morte. Então a ressurreição, o poder da ressurreição é essa. Quando ele morreu e ressuscitou, ele agora tem o direito de ressuscitar aqueles que crêem nele, na sua morte e ressurreição. Esse é o poder da ressurreição de Cristo. E é essa a esperança que Paulo traz para cada um de nós. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, Paulo fundou ali a igreja em Tessalônica, né? Só que ele teve que fugir, ele foi perseguido e fugiu. E os irmãos lá na igreja de Tessalônica, eles ficaram ali com um pouquinho de conhecimento que eles receberam de Paulo, mas eles tinham o pensamento grego, a filosofia grega dizia que o corpo é a prisão da alma, e quando a pessoa morre, a alma se liberta e vai para algum lugar. E eles começaram a se questionar, aquelas pessoas que já morreram antes de conhecer o evangelho, estão salvos ou não estão? E aí Paulo escreve, fala assim, eu não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, porque Cristo irá ressuscitar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, teremos nosso corpo transformado. Paulo ele se preocupou muito com isso. Depois aqui no verso que nós lemos, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então eu espero que você tenha entendido a importância, porque a ressurreição, né, Wagner? E a importância da ressurreição é a nossa grande esperança, porque Cristo morreu e ressuscitou, e por isso ele irá nos ressuscitar. Lá em João 5:10, Cristo deixa muito claro, diz assim, chegará um dia em que todos que se encontram no sepulcro ouvirão a minha voz e sairão. Os que fizeram bem sairão para a vida eterna, os que fizeram mal para a destruição e o juízo. Aí Cristo está falando das duas ressurreições, não é isso, Wagner? É isso mesmo. E como a gente fala, né, dessa proclamação, a ressurreição, né? Aqui nesse momento aqui, a maior dificuldade de Paulo foi fazer as pessoas entenderem pelas escrituras sagradas. E também aquele negócio, né? Ele estava falando para gregos, ele não estava falando para judeus. Exato. Ou seja, ele tinha que vencer a barreira, ele tinha que vencer várias barreiras. É a barreira do contexto cultural, né? Da filosofia grega daquele momento. E vencer a barreira fazendo com que as pessoas entendessem de que o Antigo Testamento naquela época era as escrituras sagradas que estavam em vigência. E aí eles tinham que fazer esse trabalho de as pessoas crerem nas escrituras sagradas, porque Paulo sempre vem falando aqui, no versículo 4, né, do capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. Sim. Ou seja, ele estava falando das escrituras sagradas para gregos. Olha uma barreira aí. Sim. Se os gregos eles ainda discutiam entre si sobre suas filosofias. Lê o 5 e 6, por favor. E o 5 e 6 diz bem assim, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, sim, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Né? Mostrando aqui, esse texto também já está mostrando, considerando que a morte é um sono. Sim. É o primeiro ponto, ou seja, já estava quebrando, com essas palavras aqui, estava quebrando a barreira da cosmovisão filosófica grega naquele momento, que era esse deslocamento dessa alma imaterial do corpo material. Que sai de forma consciente, né? Que sai de forma consciente e que vai para um local do qual vai ser melhor, vamos supor assim, né? E aí, nesse contexto aqui, Paulo já estava mostrando, não, é um sono. E ele, no decorrer do capítulo 15, ele vem mostrando de que um dia ressuscitaremos. E é uma ressurreição da mesma forma da qual Cristo ressuscitou. Um corpo material, do qual era possível ser tocado. Exatamente. Entendeu? Do qual era possível ser tocado e mostrando de que poderia se alimentar também. Isso. Porque quando ele ressuscitou, que veio conversar com Pedro e seus discípulos à praia, Tomé, né? Isso. E estavam à beira da praia, Cristo havia preparado peixes
e eles tinham comida. E tem um episódio Entendeu? quando Tomé ele duvida, né? Os irmãos falam ali, ó, não, Cristo ressuscitou, apareceu para nós, ele fala assim, ó, só acredito vendo. Sim. Aí tem a história famosa, né? É o que, Tomé? Quando a pessoa é duvidosa, né? Aí o que é que Cristo fez? Me dê aqui tua mão, toque aqui nas minhas feridas. Toque aqui no meu lado. Cristo foi ferido nas mãos, nos pés e no lado, né? Onde a lança penetrou. E ele coloca a mão de Tomé nas suas feridas. E fala, ainda não acredita? Acha que eu sou um espírito? Me dê, tem algo aí para comer? Aí deram um peixe e Cristo comeu. Provando que quando Cristo ressuscitou, olha, Cristo morreu na cruz, foi tirado da cruz e colocado num sepulcro novo. José de Arimateia que fez isso, não é isso? E no terceiro dia, num domingo, ele ressuscitou. Se Cristo tivesse ressuscitado, tivesse saído a alma de Cristo tivesse saído do corpo, o corpo ainda estaria no sepulcro. Mas não, ele ressuscitou, não ficou corpo nem nada lá, porque não existe alma fora do corpo. O que sai do corpo é o espírito, o fôlego de vida. Quando fala o espírito que sai do corpo, é o fôlego de vida que Deus soprou na narina de cada ser vivente. E que não é consciente. E não é consciente. E Salomão disse que o mesmo fôlego de vida que Deus soprou nas nossas narinas é o mesmo que soprou nas narinas dos animais. Não é isso? Salomão diz isso. Sim. Então, o que sai do nosso corpo é o fôlego de vida, essa capacidade, esse princípio ativo, vital que Deus nos deu, que é a respiração. Se eu parar de respirar, eu morro. Sim. O fôlego de vida vai sair. É isso, não é um espírito consciente que sai. Então, Cristo morreu e ressuscitou no corpo físico, só que o corpo glorificado. Tanto é que, quando ele vai a caminho de Emaús, os discípulos não reconheceram ele. Por que não reconheceram a Cristo? Conversaram com Cristo, caminharam ali, não reconheceram. Só reconheceram quando Cristo partiu o pão na casa deles. Porque a última vez que eles viram Cristo estava totalmente desfigurado. Ele havia sido açoitado, havia sido escarnecido, estava magro, ele estava bem abatido, o corpo bem desfigurado. Quando Cristo ressuscita, ele ressuscita no seu corpo glorificado. É por isso que eles não reconheceram Cristo de imediato. E também aqueles que estavam na praia, né, os discípulos, não reconheceram Cristo, não, quando eles viram pela primeira vez. E existe um ponto também. Como Jesus Cristo ele estava em um mundo pecaminoso e recebeu sobre si o pecado do mundo, De toda a humanidade. o seu corpo estava deteriorado a partir do momento em que ele nasceu pelo pecado. Exatamente. Então, quando ele ressuscitou, a falta de reconhecimento, a explicação mais plausível é que ele estava em um corpo completamente perfeito, sem a deterioração, sem as marcas do pecado. Isso é que é o corpo glorificado. Se nós morrermos salvos, e eu acredito, espero em Deus que todos nós aqui estejamos salvos, né? Quando nós formos ressuscitados por Cristo, nosso corpo não terá marcas de pecado. Sim. Tanto é que se você, por algum acidente, perder um braço, uma perna, um olho, uma orelha, tiver qualquer defeito físico e você morreu salvo, quando Cristo te ressuscitar, você vai ressuscitar no corpo perfeito, sem nenhuma marca de pecado, rugas, sinal de velhice, nada disso. Por isso que quando Cristo ressuscitou, os seus discípulos não o reconheceram. Nem os de Emaús, nem os na beira da praia. O próprio Pedro, depois que ele falou assim, é o mestre, ele se joga na água e vai ao encontro do mestre. Mas eles, de princípio, não reconheceram Cristo por isso. Então, Cristo ressuscitou num corpo físico glorificado. Não foi uma alma que ressuscitou. E assim será a nossa ressurreição também. Paulo deixa muito claro, né, Messias? Isso. O que a gente tem que entender aqui do que tudo que a gente está falando? O conhecimento bíblico da palavra de Deus foi pregado. O povo de Deus, não é? A maioria que acreditava, né? Porque quando a gente fala povo de Deus, é o povo de Deus que acredita na palavra de Deus. Sim. Porque muitos, infelizmente, não acreditavam na palavra de Deus entre o povo de Deus mesmo. Por exemplo, uma classe que não acreditava na palavra de Deus mesmo era a classe dos saduceus. Sim. Eles não acreditavam na ressurreição e nem anjos. acreditavam em anjos. Não? E fazia parte do povo de Deus. Né? Então, a gente tem que ver isso aí. Mas o que acontece aqui? No quarto século, a igreja se apostatou. O quarto século foi o século ali que a igreja, no período de Pérgamo, a igreja de Pérgamo. Então, essas heresias aí, esses falsos ensinamentos, entrou na igreja, penetrou dentro da igreja. Foi. Então, a palavra de Deus foi deixada de lado para agora ser ensinado esse conceito de imortalidade da alma, que é um conceito grego. É grego, que trata de separação entre alma e corpo. Não, a Bíblia não fala de dicotomia, a Bíblia fala de holístico. Nós somos seres integrais, nós somos pessoas completas. Nós não temos essa separação, essa dicotomia ensinada pelos gregos. Os gregos, eles não sabiam, eles não tinham acesso à palavra de Deus, né? Eles trabalhavam em torno da filosofia. Mas a palavra de Deus trabalha em torno do quê? Da realidade do ser humano na criação, quando criou Adão. Não é? Então, entrou essa doutrina aí e hoje é abraçada por 99% do mundo cristão. Abraça essa ideia de que nós temos uma alma imortal dentro da gente. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que a palavra de Deus fala que só Deus é imortal, ninguém é imortal inerentemente, né?
e que esse corpo que a gente tem é mau, que deve ser destruído. É tudo que Satanás quer, que a gente pensa assim, que esse corpo, não é? Esse corpo que a gente tem, não é? Vai ficar na sepultura, preso ali, não é? Não esse corpo, vamos dizer assim, corrompido pelo pecado, porque vai ter um corpo que é glorificado, isento da corrupção do pecado, não é? Que vai ser um corpo incorruptível. Então essa doutrina entrou e todo mundo abraça isso aí, o mundo cristão abraça tudo, mas só que Deus continua nos falando que Jesus ressuscitou e aqueles que creem em Jesus vão ressuscitar com um corpo glorificado, um corpo 100% perfeito, 100% palpável e 100% espiritual, como era Adão na criação. Adão tinha um corpo, era um homem espiritual, mas tinha um corpo totalmente natural. E físico, né? E físico, era físico, né? Exatamente. Então a ressurreição traz isso pra gente. Agora, essa ideia de que nós somos fantasminhas camaradas, ó, tira da sua mente. E até Tira da sua mente, nós não somos fantasmas, não. É tudo que Satanás quer, que você pense isso, que você tem uma alma dentro de você e que quando seu corpo morrer, você com essa alma, você vai para o céu. Isso aí destrói a doutrina da ressurreição. Se a gente tem uma alma imortal que vai para o céu, para que ressurreição? Então, meu camaradinha, entenda a Bíblia, lê 1 Coríntios 15, em oração e ver o que Deus tem falado a você. E abandona essa ideia satânica, diabólica de imortalidade da alma, porque isso aí é tudo que Satanás falou lá para Eva. O que Satanás falou para Eva lá no jardim? Disse, Certamente não não morrereis. Mas Deus falou o quê? Que ia morrer. É tanto que morre, não é? Todo mundo sabe disso aí. Então, você falou certo. E hoje, às vezes, a gente vê as pessoas falando, né, a respeito de que quando a pessoa morre, ela vai para o céu, e quando ela é boa, né? Quando ela é ruim, ela vai para o inferno. Sendo que o inferno existe. E aí vem uma outra, né, ilusão, porque ele falou aqui do século IV, sorrateiramente do século IV, né? Eu também. A igreja é consolidada. Como? No ano de 321, nós sabemos que Constantino decreta, né, algumas coisas e forma uma igreja. Ele forma uma igreja universal, que é a igreja romana. E aí você tem os patrícios, que a gente vê Thomas Aquino, né? E que vai para Aristóteles, aí depois algumas coisas forma quando ele vai para Aristóteles, dali se forma uma igreja totalmente com pensamento distorcido. Grego. Né? Uhum. E não tem assim, muita coisa escrita, né? Eles nem têm teologia. Né? Então ali eles começam a causar um impacto sobre essa visão deles a respeito das pessoas quando morrem, o que acontece, né? E aí eles vão e começam a formar o pensamento, um pensamento mais coletivo, né? Que todos ali também se interagem. Vem também o Agostinho, que ele vai para Platão, e Platão vê que entra nessa igreja com uma concepção completamente distorcida, né? Do purgatório, do céu, do inferno. E quando foi lá no século XVI, aí entra o protestantismo, né? Isso. Então eles começam já a ter essa reforma, mas mesmo com essa reforma, eles já vêm desde lá com esses pensamentos pagãos, né? Que são coisa parece que está atrelada e parece que eles crê piamente nessas facetas, né? Então eu fico pensando assim, os meninos, como nós temos uma Bíblia tão rica, uma Bíblia que tem 66 livros, ela é dividida em 2 livros, Novo e Velho Testamento, ela tem uma facilidade, mesmo diante de algumas coisas dentro da Bíblia, a gente não entender, mas ela tem uma facilidade de quando você ora, como o Messias mesmo falou, pedindo o Espírito Santo, discerne ali o que realmente está falando. Mas o que nós temos a dizer é que, seja qual for o cenário, sem ressurreição, a fé ela é completamente o quê? Descrita. Né? Em vão, ela não surte efeito nenhum, porque é nisso que nós cremos, é que Cristo ressuscitou. Né? E aí eu fico perguntando e pergunto a vocês. Tá bom. Então, a pessoa que estava bem com Deus, entre aspas, segundo os pagãos, eles foram para o céu. Aqueles que não estavam bem com Cristo, foi para o inferno. E aí entra também essa outra vertente, e aqueles que estão mais ou menos ficam no purgatório ali, ainda pulgando algumas coisas para ver se vai para um lado ou para outro. Precisa Jesus vir a esse mundo para quê? Se eles dizem que o corpo não serve para nada, até uns dizem que o corpo é algo deteriorado, como de fato é algo deteriorado, mas que precisa de uma alma para ele sobreviver. Você está aqui porque você está com uma matéria. Nós estamos aqui porque nós temos uma matéria, como Fábio falou. Então, quando a gente morre, esse fôlego de vida que foi Deus, ele toma para si, né? E essa matéria ela vai estar na tumba. Quando Cristo vir ressuscitar, Cristo vai ressuscitar o quê? Você já está no céu. Já está no céu, já está no inferno. Não faz sentido. E precisa do que mais? Então, assim, eu fico pensando
né? Aí, tipo assim, muitas pessoas ainda falam, né? Não, a alma vai descer do céu, vai ressuscitar esse corpo. Mas eu falo, pra quê? Se já tá lá. Se já tá lá, né? Vai dizer pra quê, né? Então, assim, é algo, né, Fábio? Satanás E a gosta gente de não é brincar. bíblico, não é bíblico. A gente precisa Quantas entender pessoas? a Bíblia à luz do grande conflito, né? Isso. A gente sabe que dentro do grande conflito, né, Satanás ele manipula as pessoas para enganar e destruir as pessoas. Sim. Deus falou que somente Ele é eterno e nós herdamos a eternidade através de Cristo, né? Quando nós, antes do pecado, o homem, Adão e Eva, eles se alimentavam da árvore da vida e eles se perpetuavam através disso, eles se tornavam eternos porque tinham acesso livre à árvore da vida, nunca morreriam. Depois do pecado foi tirado, lembra que Deus expulsou eles do jardim e colocou um anjo ali para que eles não tivessem acesso, porque ele disse assim, ó, agora o homem pecou, ele pode ter acesso à árvore da vida e vai ficar pecador eternamente. Deus não queria isso. Tanto que o plano de redenção era acabar com o pecado. Só que o que é que Satanás fez? Ele colocou na cabeça do ser humano que existe uma alma imortal que sai do corpo. Ele disse, não, certamente não morrerás, né? Sai do corpo do ser humano de forma consciente e nunca morre. Isso é uma grande mentira. Só que, de repente, você, irmão, você, irmã que está nos ouvindo, pode pensar assim, mas se não existe alma, espírito fora do corpo, por que meu parente que morreu veio falar comigo? As pessoas podem estar se perguntando isso. Sim. Saiba que, biblicamente, não há nenhuma possibilidade, Deus proíbe, se você ler em Deuteronômio, Deus proíbe nós de tentarmos nos comunicar com os mortos, porque os mortos não sabem de nada, como está lá em Essa Eclesiastes. suposição seria em sonhos ou de forma real? Tem pessoas que veem, real. aparece para elas. E conversam E mesmo. quando a gente fala isso, nós não estamos duvidando de você, que porventura teve essa experiência. Nós acreditamos que você viveu essa experiência, mas só que ali, biblicamente, nós podemos afirmar que não é o espírito da pessoa do seu parente que morreu. Provavelmente, biblicamente, é um espírito maligno se passando. Lembra que Paulo disse que Satanás se transforma até em Anjo de luz. anjo de luz para enganar as pessoas? O caso que aconteceu com o rei Saul também é um fato desse aí. O Saul ele quis falar com Samuel, só que ele não era Samuel. A Bíblia deixa muito claro que não era Samuel. Aham. Era um espírito maligno se passando por Samuel. E quando você tem a visita de alguém que já morreu, com certeza, meu irmão, biblicamente não há possibilidade nenhuma de seu parente que morreu estar se comunicando contigo, porque mortos estão no estado de sono inconsciente e não há consciência, não há comunicação entre os mortos. É um espírito maligno tentando te iludir, porque a profecia diz que no final dos tempos Satanás irá utilizar disso para enganar multidões Isso mesmo. e destruir as pessoas. Então, o que a gente pode entender, Fábio, né? Os mortos não sabem de nada, Eclesiastes diz mas os demônios sabem. E sabem de muita coisa, viu? exatamente. Um demônio, ele pode personificar a voz do seu ente querido que já morreu, ele pode fazer você sentir o perfume da pessoa que morreu, que ela usava. Ela vai te dizer coisas que só a pessoa que morreu sabia. Por quê? Porque assim como Deus coloca um anjo, nosso anjo da guarda, para nos acompanhar todos os dias da nossa vida, os demônios também acompanham e sabem o que a gente faz. Sim. Até para nos acusar diante de Deus. Isso. Então, se um parente seu, alguém conhecido seu morreu, e ele veio depois falar para você coisa que só você e ele sabia, saiba que não era só você ele que sabia. Os anjos sabem e os demônios também. Então, muito cuidado, porque biblicamente não há possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. O nosso tempo, infelizmente, terminou. Acho que dá tempo a gente fazer as nossas considerações finais, viu? Começando pela irmã Tereza. Então, eu quero dizer para vocês que eu não posso aceitar doutrinas que são impostas. E vocês também não podem aceitar doutrinas impostas, né? Ou que vem de pensamento de pai para filho, de geração, porque meu pai era isso, eu também vou ser, e aí vai passando, aí as pessoas não estudam a doutrina e, de repente, forma uma igreja incrédula, uma igreja sem sentido. E isso é um perigo. Hoje nós estamos no protestantismo, quando a Bíblia não apoia tais pensamentos. O protestante, ele pegou muitas coisas, como vocês viram lá do século XVI, e veio trazendo e fazendo uma mistura. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós cremos, né? Nós somos adventistas, e nós protestamos sim, porque a Bíblia deixa claro que Cristo ressuscitou e Ele vive, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que Ele vai voltar e Ele vai levar a mim e a você. Então, crê nisso somente e Deus abençoe você esse dia e que tenha um feliz sábado. Finalizar aqui com essa citação aqui, ó. A ressurreição de Jesus provou para nós que o bem venceu o mal. A verdade venceu a mentira. O amor venceu o ódio. E a vida venceu a morte. A ressurreição de Jesus foi o decreto de morte da morte. E a morte tem um nome. Quando eu saio aí visitando pessoas doentes e tudo, e vejo assim, eu gosto de falar essa seguinte frase, né? Que a doença não tem a palavra final. Os problemas não têm a palavra final. E, muito menos, a morte tem a palavra final. Quem tem a palavra final é Jesus. E a palavra dele é palavra de ordem. A palavra dele é palavra de vida e vida eterna. Então,
Jesus está te convidando para você fazer parte dos remidos dele e se preparar para a volta dele, que vai acontecer logo mais. Né? E tem esperança, aquele que você perdeu, um ente querido que se perdeu, que morreu, e morreu nos braços de Jesus, você vai poder abraçá-lo novamente, porque essa é a verdade da ressurreição em Cristo Jesus. Amém. Vale. Como diz aqui o Desejado de Todas as Nações, página 424, diz bem assim: a divindade de Cristo é a certeza de que a vida eterna para aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Amém. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia. Você crê nisso? Cristo estava olhando para o tempo de sua segunda vinda. Nesse momento, os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis, Glória a Deus. os vivos serão transladados para o céu sem ver a morte. O milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos representaria a ressurreição de todos os justos, como diz lá, né, em João capítulo 11, 25 e 26. Amém. Glória a Deus. Toda a Bíblia, Novo e Velho Testamento, todos os autores bíblicos acreditavam unicamente na ressurreição do corpo como a solução para a morte. Quando a gente lê em Hebreus 11, ali fala sobre os heróis da fé, é dito que muitos deles sofreram tudo aquilo esperando uma superior ressurreição. Jó acreditava na ressurreição do seu corpo. Ele disse: eu o verei, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará pela terra, e eu o verei com os meus olhos, não com os olhos de outros. Jó sabia que ele ia morrer, mas ia ressuscitar e ver a Jesus com seus próprios olhos, não olho espiritual. Jesus prometeu, leia comigo, João 5, versículo 28. Eu havia dito nesse antes que era versículo 10, né? Mas é versículo 28. Jesus diz assim, ó, olha a solução que Jesus apresenta para a morte. Diz assim, ó, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora você vai para... Lembra que Cristo está dizendo que vai chegar um momento que ele vai dar a sua voz, e os mortos ressuscitarão. Lá em Paulo diz que chegará um momento em que o próprio Senhor dará a sua voz de ordem, com o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão. Será o cumprimento disso que Cristo falou. Quando você vai para Apocalipse 20, é dito assim, ó, pega aqui do versículo 4, diz assim, ó, e vi tronos e se assentaram-se sobre eles, e foram-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em sua mão e nas suas testas. E vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas o restante dos mortos não reviveram até que se completassem o 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm a parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder algum a segunda morte, Aleluia. mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto e os mortos que se perderam irão ressuscitar, a segunda ressurreição. Então veja que a solução para a morte é a ressurreição. Aquele que participa da primeira ressurreição, a segunda morte, que é a morte eterna, não tem poder algum. Aleluia. Então que Deus Glória a abençoe Deus. você, sua família, abençoe cada um de nós, e que todos nós façamos parte da primeira ressurreição. Amém. Porque aí, assim, a segunda morte, a morte eterna, não terá poder algum sobre nós. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e sua família. Você que fez pedido de oração, pode ter certeza que agora nós iremos nos reunir aqui e fazer oração por cada um de vocês que pediram. Um abraço, fique com Deus.